Eu quero convidá-lo e convidá-la a abrir a sua Bíblia em Ageu. Se você não sabe onde é Ageu, vá a Mateus e volte 3 livros no Antigo Testamento, que você chega a Ageu. Evangelho de Mateus, volte algumas páginas, você chega a Ageu. Vou ler depois que todos tiverem encontrado, porque nós queremos valorizar a leitura da Palavra de Deus fisicamente, tá bom? Nós vamos resgatar isso ainda um dia, se Deus permitir, tá bom? Os crentes não carregam mais Bíblia, já percebeu isso? Nós precisamos voltar a carregar a Bíblia, porque é a espada do Espírito, né? É a nossa arma espiritual. Todos abriram? Vamos ler o texto? Vou ler calmamente o texto não é simples de compreensão, mas durante a pregação eu vou tentar elucidar, clarear para você, tá bom? Diz assim na doce e inerrante palavra de Deus. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano, eu falei qual é o versículo? Versículo 10, tá bom? Desculpa, capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10, ok? Diz assim: no 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada com a lei. Se alguém leva carne santificada na borda de sua roupa, e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? É uma pergunta. E os sacerdotes responderam, não. Versículo 13. Então Ageu perguntou: se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impura? E os sacerdotes responderam, sim, ficará impura. Então Ageu continuou: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é impuro. Agora, considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Versículo 16 diz assim: antes daquele tempo, ninguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas, e havia somente 20. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem no seguinte: ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. A última porção, versículo 20, diz: a palavra do Senhor veio pela segunda vez a Ageu, no 24º dia do mês, dizendo: fale a Zorobabel, o governador de Judá, farei tremer o céu e a terra, derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei os carros de guerra e os que andam neles. Os cavalos morrerão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu o escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Pai, obrigado pela tua palavra que foi lida. Todos aqui acompanhamos a leitura, Senhor, e nós precisamos agora do auxílio do Santo e maravilhoso Espírito Santo, que habita em cada um de nós. Traz clareza às nossas mentes, traz, Senhor Deus, a unção que precisamos para transmitir a mensagem dessa manhã.
que o Senhor nos ajude, nos inspire, nos motive e nos mostre mesmo de que maneira clarear para as pessoas, abrir para as pessoas o que esse texto diz. É assim que eu oro, agradecido, no nome santo, doce e maravilhoso de Jesus. Amém. Um ourives experiente recebeu em sua loja duas pessoas, dois clientes. Um cliente tinha em suas mãos um anel de ouro que tinha algumas manchas e estava com uma certa sujeira. O segundo trouxe ao ourives uma pepita de ouro recém-retirada de uma mina. O primeiro cliente perguntou ao ourives: se eu esfregar este anel sujo contra a pepita de ouro, ele ficará limpo? Ao que o ourives sorriu e respondeu: não. O ouro puro não pode limpar o anel sujo. Pelo contrário, a sujeira do anel pode contaminar o ouro. O cliente ficou surpreso. Então o segundo cliente perguntou: mas se eu colocar minha pepita no fogo, ela continuará pura? O ourives respondeu: sim, porque o fogo refina o ouro e o torna ainda mais impuro. Essa é uma ilustração que eu quero trazer para vocês sobre o povo de Israel. O povo de Israel pensava que sua obediência ao reconstruir o templo tornaria tudo automaticamente santo. Mas Deus nos lembra de que a impureza se espalha facilmente, enquanto a santidade não se transmite da mesma maneira. Muito bem, nós estamos estudando esse profeta menor, não no tamanho dele, mas no tamanho do livro. E é um dos profetas mais respeitados, ele é um dos três profetas pós-exílio. O exílio, todos nós sabemos, ocorreu em 587, 586. Os judeus de Jerusalém foram levados para a Babilônia por Nabucodonosor. E lá permaneceram durante 70 anos. E aí houve alguns domínios sobre povos, até que chegou o domínio de Ciro, o rei persa. E esse Ciro fez com que as pessoas que eram de outras nações voltassem para as nações, inclusive o povo judeu. E aí começa o retorno do exílio para a cidade de Jerusalém. E nós sabemos que foram 3 movimentos. Nós temos, todos já sabemos disso, né? Neemias voltou para reconstruir o quê? Os muros. Esdras voltou para resgatar a lei. E Zorobabel voltou para reconstruir o templo. Ok? Então, é importante que nós tenhamos em mente que Ageu, que viveu há 2.500 anos antes de Cristo, 2.500 anos de hoje, 500 anos antes de Cristo, ele é atual. Ele pode ser estudado hoje, pode ser aplicado às nossas vidas. Ao contrário de que algumas pessoas dizem que a Bíblia precisa ser atualizada, que precisa ser reescrita, não precisa disso. É só nós olharmos para o texto e aplicarmos às nossas vidas aquilo que Deus está falando através do profeta Ageu. Primeiro ele falou ao Zorobabel, que era governador de Judá, falou a Josué, que era o sumo sacerdote, e falou ao remanescente do povo, que havia voltado da Babilônia para Jerusalém. Muito bem, queridos. O povo de Israel, eles tinham uma consciência de que Deus tinha consciência, não, acontecia isso. Deus estava no templo. Então, para eles, a manifestação de Deus era no templo. Por isso o templo era muito importante. O pastor Márcio tem nos ensinado que o templo quer dizer o quê? Vamos lá. Presença, poder e perdão. Tá ok? Então, para os judeus, isso era fundamental que eles voltassem, e eles voltam com esse intuito de reconstruir o templo em Jerusalém. Porém, por causa de algumas resistências que houveram, principalmente pelos samaritanos, e eles desviaram do objetivo quando eles pensaram primeiro nas suas coisas e depois nas coisas de Deus.
eles, ao invés de construir o templo, reconstruir o templo, eles pararam e começaram a construir as suas próprias casas. E aí, queridos, quando nós fazemos isso, que colocamos as nossas coisas acima da vontade de Deus, não é bom. O coração de Deus não se alegra com isso. E nós vamos ver no texto o que acontece com o povo, tá bom? Esse trecho que nós vamos ver, Deus fala duas vezes através de Ageu. A primeira, Deus fala a todos a respeito, leva o povo a uma reflexão do que estava acontecendo. E a segunda palavra é dada diretamente a Zorobabel, trazendo o povo para o trabalho, para voltar a reconstruir o templo, que era a vontade principal de Deus. Tá ok? Muito bem. O contexto geral é que o povo deixou de reconstruir por causa desse desvio da vontade, tá bom? A verdadeira causa da atitude equivocada do povo foi o pecado, e o pecado da desobediência. Deus, preste atenção que eu vou te falar, por favor, querido. Deus não quer rituais, e sim santidade. Deus não quer sacrifício, e sim obediência. E quando nós não obedecemos, tudo se torna impuro. Escute bem o que eu estou te falando. Quando você está em desobediência, eu estou em desobediência, tudo que eu toco está impuro. E nós vamos ver no texto isso, tá bom? Deus não olha para o que somos, mas sim para o que fazemos. Deus não busca adoração, e sim adoradores. Sem obediência, tudo se torna impuro. E agora eu vou estudar o texto com vocês. Eu procurei desse texto trazer de uma forma que fosse didática a cada um de vocês, para entendermos o texto, que ele não é tão simples na sua compreensão. Então, a primeira lição que eu gostaria de deixar para vocês é que há diferença entre santidade e impureza. Há diferença entre santidade e impureza. E eu vou estudar os versículos de 11 a 14 com vocês. E, tentando entender mais profundamente ainda, eu coloquei assim como item A desse primeiro tópico: a santidade não se transfere. 11 e 12, vou ler para vocês. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada com a lei. Se alguém leva carne santificada na borda de sua roupa, e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? E os sacerdotes responderam, não. A primeira conversa de Deus, através de Ageu, foi com os sacerdotes, perguntando para eles essas coisas. Muito bem, a santidade pode ser transferida entre pessoas? O que vocês acham? Pastor Messias, eu creio que é um homem santo. Eu sempre estou com ele. Mas não adianta ficar com ele e não fazer aquilo que é necessário, você entende? Eu posso tocar nele, posso abraçá-lo, ele é santo. Mas eu, se não obedecer a Deus, eu não sou santo. Você está entendendo o que eu estou te falando? Não se transfere entre pessoas a santidade. Isso é o que cada um precisa fazer. Veja, o texto está falando sobre o ritual de purificação e de contaminação, tá bom? E eu vou explicar para vocês, eu escrevi porque eu não quero deixar de falar para vocês o que realmente acontecia nesses rituais. Quando o animal sem defeito era levado para o sacrifício, ele era considerado santo. Lembra como é que tinha que ser o animal para o sacrifício? Tinha que ser sem defeito, puro, sem mácula. Então, quando esse animal era levado para o sacrifício, ele tinha que ser perfeito. Ele era separado exclusivamente para Deus. No altar, ele era oferecido ao Senhor como sacrifício. A carne que sobrava de alguns sacrifícios podia ser usada pelos sacerdotes, podiam comer os sacerdotes. Só que ele tinha que ter cuidado com a maneira de comer, com o lugar onde se alimentavam e com o que faziam com o restante daquilo que sobejava. Então vejam, queridos, a santidade não pode ser transmitida de um objeto para outro, nem de uma pessoa para outra. Vamos ver Levíticos, você consegue colocar para mim Levíticos 11, 33, para a gente ler aqui na tela?
11:33. E todo vaso de barro, dentro do qual cair alguma coisa deles, tudo que houver nele ficará impuro. O vaso deverá ser quebrado. Então, vai entendendo a lição espiritual do que nós estamos conversando, tá bom? Então, cisternas ou vasos de barro, que eram reservatórios fechados, podiam ser contaminados ou serem tocados por algo impuro. E aí, tudo que se colocava dentro daquele vaso se tornava impuro. Mas veja o que diz em Levíticos 11:36. Porém, a fonte ou cisterna em que se recolhem águas será pura, mas quem tocar no cadáver desses animais ficará impuro. Porém, a fonte ou cisterna em que se recolhem águas será pura. Então, veja, quando você tinha um represamento da água ou um objeto que segurava a água, ela se tornava impura. Mas quando era água corrente, você entendeu? Ela era purificada com o passar da água. Tá ok? Então, só para você entender, fontes ou cisternas de água corrente não eram contaminadas pela impureza. Agora veja, Jesus, o que Jesus disse que ele é? Água pura, não é isso? Ele disse que quando nós cremos nele, fluirão de nós rios de água viva. Então, Jesus é a única água que não é contaminada pelo mal, pelo pecado, e que é capaz de purificar tudo aquilo que está impuro. Você entende o quanto eu e você precisamos de Jesus, porque nós somos impuros. Para que nós sejamos purificados, nós precisamos da pureza de Jesus, da santidade de Jesus. Por isso, não dá para você viver uma vida correta, uma vida santa, sem Jesus. Não existe isso. Agora, veja uma coisa. Como é que aconteceu com Jesus? Veja o que ele fazia. Ele foi e tocou um impuro, lembra? Ele tocou um leproso. E Jesus ficou contaminado, sim ou não? O que aconteceu? O leproso foi purificado. Olha, às vezes nem ele tocava. Ele estava andando, uma mulher veio por trás e tocou aonde? Aquela mulher tinha um fluxo constante de sangue. Ela era impura, era imunda, considerada pelo povo da época. Quando ela toca nas vestes de Jesus, o que acontece? O fluxo cessa e ela se torna pura. Então, basta que toquemos em Jesus, basta que procuremos Jesus, basta que tenhamos um relacionamento de Jesus para que a nossa vida seja purificada. Não existe outra forma de nós sermos purificados, queridos, a não ser por Jesus. A segunda sublição que eu quero aqui, a diferença entre santidade e impureza. B, ponha para mim, por favor. A impureza é transmitida automaticamente. Veja, versículo 13, diz o quê? Então Ageu perguntou, se alguém que se tornou impuro pelo contato com o cadáver tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impura? E os sacerdotes responderam, sim, ficará impura. Pois bem, o contato com o cadáver gerava uma grave impureza que só podia ser removida mediante a purificação por água por 7 dias. Nesse período de purificação, tudo que a pessoa tocasse, ficaria impura. O pecado, queridos, tem forte poder de contaminação. Se eu estou em pecado, eu estou contaminado e contamino todos que estão perto de mim e tudo aquilo que eu faço. Então, se você tem a prática do pecado, larga disso, tá bom? Confesse o seu pecado a Deus. Eu estou falando nós precisamos confessar os nossos pecados e nos acertarmos com Deus. Um comentarista bíblico chamado Exaltino diz assim, é muito mais fácil transmitir corrupção do que santidade. Pode-se apanhar um resfriado pelo contato com quem tem um vírus, mas é impossível adquirir a saúde de outra pessoa. Você chega perto de uma pessoa que tem o vírus da gripe ou da virose, o que acontece? Você pega, você é contaminado. Mas se estiver doente, chegar perto de uma pessoa que está sã, você é curado ou não? Você entende? Então, o cuidado que nós devemos ter com a contaminação. Na esfera moral e espiritual, o pecado de Adão contaminou toda a raça humana.
E aí, Jesus é o único remédio de Deus para a purificação da raça humana. Sua santidade nos purifica. Pela segunda vez, estou dizendo o seguinte: você nasceu ser herdeiro de Adão ou não? Sim ou não? Se você acha que não, você é. Você é um ser humano. E você é impuro. Você tem uma natureza pecaminosa. Eu estou falando você, eu e você, tá bom? Então, só Jesus purifica. Se eu for em Jesus, toda essa maldição que estava sobre mim deixa de existir. Você entende isso ou não? Então, há como eu viver sem Jesus? Há como eu não entregar minha vida a Cristo? Há como eu não me comprometer com Jesus? Não existe condições, queridos. Por isso que Jesus é a única saída para todos nós. Quando... A terceira lição que eu quero deixar aqui, a C, por favor, é a aplicação espiritual, versículo 14. Eu quero que você acompanhe comigo. Diz assim, 14. Então Ageu continuou: assim é este povo e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos e o que ali oferece. Tudo é impuro. Por que tudo que eles faziam era impuro? Porque eles se tornaram impuros pela desobediência que eles tiveram para com Deus. Se você olhar para o povo judeu, até hoje é um povo impuro. Eles acham que não, eles acham que são santos, que são maravilhosos. Não são impuros, porque rejeitaram a Deus, rejeitaram a Cristo. Está claro isso para você? Por exemplo, às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim: pastor, mas Deus manda pessoas para o inferno? Não, Deus não manda ninguém para o inferno. Deus diz que existem dois destinos: céu e inferno. Ok? Então, quem que escolhe para o inferno? Somos nós. Quem rejeita Cristo diz: olha, eu quero outro destino. Eu não quero destino com Deus. Eu não quero destino com Jesus. Eu não quero a eternidade com Deus. Então, o meu destino é do outro lado. Está claro isso? Então, Deus não põe ninguém no inferno. Deus diz que existem dois destinos. Somos nós que escolhemos o nosso destino. Muito bem, queridos. O que mais que nós podemos tirar aqui? A negligência da liderança contaminara toda a nação. Israel tinha sido destinada para o Senhor como povo santo, mas a nação se tornara impura. E tudo que eles tocavam, inclusive as suas ofertas, se tornaram impuras. A ruína do templo, porque ele foi destruído, era um cadáver no meio do povo judeu. E aí, tudo que acontecia se tornava impuro por causa do que havia acontecido, porque o povo havia rejeitado a Deus. O pecado corrompe tudo que toca. O pecado corrompe tudo o que toca. O povo de Israel, depois de ter voltado do exílio, mesmo depois de ter reconstruído o templo, estava espiritualmente impuro. É por isso que tanto Israel como nós precisamos de um Salvador. E o único Salvador que nós temos é Jesus Cristo. A lei não pode tornar ninguém santo, mas Cristo sim. Somente em Cristo a santidade nos é imputada. O que você e eu precisamos? Oh, Jesus Cristo de Nazaré. O que nós precisamos? De Cristo. Sem Cristo nós somos impuros. A segunda grande lição que eu vejo nesse texto, segundo, diz assim: há diferença entre graça e esforço humano. Versículos 15 a 19. Muito bem, dos versículos 15 a 17 está escrito assim, acompanhe comigo. Agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas e havia somente 20. A negligência, queridos, a procrastinação, o empurrar com a barriga, traz consequências, traz prejuízo.
Quando você lida com as coisas de Deus de forma relaxada, você vai absorver para você, talvez, a ira de Deus. Talvez, eu estou te dizendo. Deus é tão misericordioso que Ele avalia cada um de nós, tá bom? Mas esse povo teve problemas. Esse povo voltou a reconstruir depois de 16 anos. E quando ele focou principalmente nos seus interesses, ele trouxe o desgosto de Deus para com aquele povo. Aquilo que se planta, se colhe, nunca se esqueça disso. Veja, os campos foram afetados e as lavouras diminuídas. O povo retornara do exílio com o firme propósito de reconstruir o templo, mas não o fizeram. Aliás, aquele povo prometeu ao Senhor que se voltasse, reconstruiria, mas só foi ter algum tipo de resistência e eles passaram a cuidar dos seus próprios interesses. Será que nós corremos esse risco, queridos, de colocarmos os nossos interesses acima dos interesses de Deus? Será que para nós é mais importante aquilo que a gente vive em nossa casa, em nosso trabalho, em nossas relações com outras pessoas, do que a gente vive com Deus? Eu não estou falando só vir à igreja, querido. Estou falando do seu relacionamento em oração, em leitura da palavra, em jejum, da busca que devemos ter com Deus. Qual é a minha prioridade? O que eu faço em primeiro lugar? Eu não sei você, mas quando eu levanto, a primeira coisa eu agradeço a Deus porque eu estou vivo. Antes de eu sair da cama, eu falei, Senhor, obrigado, mais um dia. Então, logo eu me ajeito nas coisas, eu me ajoelho e vou conversar com o Pai. Aí, Deus, eu sou um miserável, Pai, mas eu sei que o Senhor me ama. Então, ontem eu fiz isso, Deus me perdoe, por favor. Sinceridade de coração, queridos. Colocar diante de Deus os seus pecados, as suas falhas, porque muitas vezes nós fazemos assim, nós pecamos no varejo, mas confessamos no atacado. Você fez um monte de coisas erradas que desagradou a Deus. Aí você vai orar e diz, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Deus não gosta disso. Deus gosta de dizer assim, Deus, eu fui orgulhoso ontem. Deus, ontem adulterei porque eu olhei para uma outra mulher com mulher impura, Senhor. Deus, eu tenho errado, eu roubei alguém, não deu o troco certo. Queridos, o pecado é como ele é. Eu preciso confessar o meu pecado, porque Deus conhece o meu coração. Não adianta eu querer passar pano com Deus. Não existe isso com Deus. Eu passo pano às vezes com as pessoas, mas com Deus não tem isso não. Falou, meu filho, não é bem assim não. Fala bem o que você fez. Então todas as manhãs se coloque diante de Deus e confesse o seu pecado. Comece confessando com o seu pecado. Depois você vai adorar a Deus, depois você vai pedir. A gente vai diante de Deus e só pede. Ok, gente. O povo retornaram do exílio, mas não cumpriu a sua promessa. Será que isso acontece conosco, queridos? Início de ano é muito legal de ver. Eu vou ler a Bíblia num ano. Eu vou orar todos os dias. Eu não vou perder um culto esse ano. Passou um mês, pronto. Basta um mês. E eu estou falando por mim também, está claro? Quando eu me vejo, às vezes eu falei, Senhor, mas eu falei que todo dia eu ia fazer isso. Senhor, me perdoe. Sabe o que a Bíblia diz? Eu e você não somos obrigados a fazer voto, mas se fizer, cumpra. Para de brincadeira. Se prometeu alguma coisa para Deus, faça. Então não prometa. Para Deus é diferente. Se você não prometeu, é você e Ele. Mas se você prometeu, você precisa cumprir. Então cuidado com o que você fala. Final de ano, época de Natal. O que eu quero para o ano que vem? Eu perder peso. Meu Deus do céu, todo ano a mesma coisa. Precisamos cumprir, a começar por mim. Muito bem. Quantas vezes Deus deixou de cumprir as suas promessas? Me digam. Me digam as promessas de Deus em relação ao seu povo, em relação à vinda do Messias. Se cumpriu ou não? Como é que Jesus ia nascer?
de uma virgem. Ia nascer aonde? Em Belém. Eles moravam em Nazaré, mas houve edito, tiveram que ir para Belém para nascer lá. Jesus é o Salvador do mundo, Ele se entregou por nós, tudo que está escrito lá no Antigo Testamento se cumpriu, e aquilo que está escrito no Novo Testamento se cumprirá, acreditando você ou não. Um dia Jesus vai voltar, e naquele dia, se você não estiver preparado, você vai sair correndo que nem as virgens. Meu Deus, já era. Você tem que estar preparado para o dia do Senhor. Por isso você tem que abrir a tua janela todos os dias. Eu não faço isso, mas eu acho muito legal isso. Quem sabe eu vou fazer. Não vou prometer, senão eu não cumpro. Mas abrir a janela todas as manhãs, Senhor, será que é hoje? Será que é hoje que o Senhor vai voltar, Senhor? Para me levar, para nos levar, para nós estarmos eternamente com o Senhor? Nós precisamos esperar com expectativa a volta do Senhor, não ter medo da volta dEle. Por isso nós devemos levar uma vida santa, uma vida pura. Porque se Ele voltar a qualquer momento, e deixa eu dizer uma coisa, Ele disse que vai voltar como ladrão da noite. Algum ladrão te avisou alguma vez que ia te roubar ou não? Quando você viu, já era, certo ou não? Então Jesus não vai te avisar, tá bom? Ele vai vir, quando você viu, já era. Muito bem, queridos. Em Josué 21:45 diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo que foi prometido sobre o Messias se cumpriu e vai se cumprir. Agora veja o versículo 17, querido, diz assim: eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Sabe o que o Senhor fez? Disciplinou o povo de Israel. Disciplinou para os curar, para os resgatar, para os trazer de volta. Deus nunca disciplina para acabar com a pessoa, para destruir com a pessoa. Deus disciplina para resgatar a pessoa. E na igreja não é diferente. Quando Ele disciplina alguém, é para resgatar, para curar, para buscar a transformação de vida da pessoa. A disciplina de Deus, embora amarga, produz fruto de justiça. Olha o que diz Hebreus 12:11. Consegue colocar para mim, querido? Hebreus 12:11. Na verdade, veja o que diz aqui, repita comigo, toda. Você vai disciplinar teu filho, é bom ou é ruim? Você fica triste, não fica? Então, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria. Sim ou não? Eu com a Dós corrigia o nosso filho, depois eu para o quarto chorar. Meu Deus, o que a gente fez? Não é motivo de alegria. Mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico ao que tem sido por ela exercitados, fruto de justiça. Quando você corrige alguém, quando você disciplina alguém, e você o faz da maneira correta, você está resgatando, restaurando, você está trazendo para perto. E aí, talvez na hora que você disciplinou, uma vez fui disciplinar um moço na igreja, lá no União da Vitória. E eu cheguei lá diante da igreja e falei, a partir de hoje, você vai deixar de fazer algumas coisas na igreja. Vai ficar sentado só olhando. Você imagina como foi duro para mim fazer isso? Mas depois de um tempo ele foi resgatado e eu estava lá novamente e nós servimos a ceia. E ele cantou uma música, eu pedi que ele cantasse. Ele era do louvor. Ele cantou assim: digno é o Senhor, soberano estás. Ele cantou aquilo, a igreja toda chorou. Na hora que eu fui servir a ceia para ele, a sua mãe chegou e disse: pastor, eu posso tomar a ceia com meu filho? Pode. Desde que ele foi disciplinado, eu nunca mais tomei ceia. Foi um impacto tão grande na igreja, que eu acho que a igreja foi sarada, curada, daquele pecado que aquele menino tinha. Então, às vezes, é muito difícil para nós, líderes, disciplinar alguém, chamar atenção, corrigir alguém. É de tristeza, não é de alegria. Mas você quer a cura, você quer que a pessoa volte ao convívio de Deus, porque quando ela está no pecado, ela se afasta de Deus.
Agora veja os versículos 18 e 19, diz assim: por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considere no seguinte, ainda há sementes no celeiro? Não, não havia, tá? Então, a interrogação, ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não têm dado os seus frutos, não estavam dando os frutos. Mas, de hoje em diante, eu abençoarei vocês. A atitude deles, a princípio, não trouxe resultado, mas o resultado veio com o tempo. De hoje em diante, eu abençoarei vocês. Se você está na impureza, se você está contra a vontade de Deus, saiba de uma coisa: Deus está retendo a bênção sobre a sua vida. E aí, quando você entende isso, você corrige sua vida e a bênção está sobre você. Quando escolhemos obedecer a Deus, mesmo que ainda não vejamos os resultados imediatos, podemos confiar que a bênção virá com certeza. A obediência de hoje resulta em colheita amanhã. Veja uma coisa. Filipenses 2, 5 a 11, por favor, querido. Olha esse hino maravilhoso que a igreja cantava. Diz assim, Filipenses 5, 2, 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ele era Deus, mas não usou os seus atributos como Deus. Mas como assim? Você vai ver o texto, diz assim: pelo contrário, ele se esvaziou. Mas como é que ele curava as pessoas? Pelo poder do Espírito Santo, que é o mesmo Espírito Santo que está em você e está em mim. Esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando semelhança de seres humanos, e reconhecido em figura humana. Agora veja esse 8. Ele se humilhou, tornando-se o quê? Até quando? Até a morte e morte de cruz. Aí o que aconteceu com ele? Pelo que Deus exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus foi glorificado por quê? Porque Deus o exaltou. Foi obediente até a morte e morte de cruz. E aí você e eu podemos ser obedientes até a morte. A morte do eu, do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Se nós realmente entendemos isso e reconhecemos que somos orgulhosos, que somos vaidosos, que somos arrogantes, Deus vai nos honrar. Pelo que Deus exaltou sobremaneira. E por fim, a terceira e última lição. Quero fazer rápido, terminando o tempo. Vamos lá. Terceira, querido. Já está aqui. Ô Senhor Deus da glória. Há uma promessa apocalíptica nos versículos 20 a 23. Essa é a última mensagem de Deus através de Ageu. Ele foi específico para Zorobabel. Essa profecia, queridos, ela prediz o tempo de Deus em que ele abalará o céu e a terra. Será o final de todas as coisas. O sentido do texto é messiânico e a linguagem é apocalíptica. O Senhor chama Zorobabel de meu servo. Tem um grande sentido teológico e simbológico em virtude da expectativa da restauração do reino de Deus após o exílio. Deus está reafirmando sua aliança com a casa de Davi. Lembra que ele disse a Davi que nunca faltaria descendente dele? Quem é o descendente de Davi por último? Qual é o mais recente, o que nós mais amamos? É Jesus. Então essa promessa foi a Zorobabel, para que nós entendêssemos que essa promessa se cumpriria totalmente em Jesus Cristo, porque Zorobabel era da linhagem, da ascendência de Jesus. A metáfora também comunica que Zorobabel é alguém a quem Deus confia uma missão especial, não apenas reconstruir o templo, mas apontar para o verdadeiro rei e para o reino futuro. Veja aqui Mateus 1, 12 a 16, rapidamente, diz assim. Mateus 1, 12
Deu lá, querido? Senão eu leio aqui. Fica tranquilo. Tem problema. Fique em paz. Oh, aleluia. Depois do quê? Do exílio. Na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. E Salatiel gerou quem? Siga em frente. 13. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou a Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Siga. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Aonde se cumpre aquela profecia que foi dada para Zorobabel? Em Jesus Cristo, seu descendente. Jesus é o descendente real de Zorobabel. A promessa de Zorobabel, feita a Zorobabel é cumprida em Jesus. A nova aliança em Jesus dá cumprimento a todas as alianças anteriores. Eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte: o que era mais importante para o judeu era ir no templo, porque no templo estava a presença de Deus. Lá no templo nós tínhamos o quê? A presença, o poder e o perdão. Como o nosso pastor, aliás, falando nisso, ele está na terceira igreja com 2 assembleias hoje, e o pastor Paulo está em Florianópolis acudindo a mãezinha dele que não está bem. Só justificando, aí a pastora Mônica e eu estamos aqui, né, pastor? Muito bem. O templo era importante para os judeus. Por isso era importante reconstruir o templo. E para nós hoje, quem é o templo para nós hoje, queridos? É Jesus Cristo. A presença de Deus, a manifestação de Deus se dá através de Jesus Cristo. E é através dele que eu tenho a presença de Deus, eu tenho o poder de Deus e eu tenho o perdão de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus possa mostrar a você que a impureza nos separa de Deus, mas que em Cristo somos purificados. Quando o povo se voltou para Deus, foi abençoado. Assim, para nós que cremos em Jesus, recebemos a bênção da vida eterna. Somos chamados para abandonar a impureza, confiar na providência de Deus e viver sob o comando, o governo de Cristo. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus pode voltar amanhã, pode voltar hoje, e você vai ficar de fora. Como é que eu tenho acesso à vida eterna? Primeiro, porque Deus está falando comigo, e se você está aqui, porque Deus está falando com você. Deus está se revelando a nós dia após dia, mas Ele espera de nós uma decisão. Ele diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não adianta você conhecer Jesus, não adianta até você amar Jesus, não adianta você ter todas as informações de Jesus, se você não entregar o seu coração a Ele, você não vai subir. Eu não quero que quando eu chegar no céu ficar pensando: puxa, eu não disse em palavras claras que sem entregar o coração a Cristo não chega até aqui. Eu não vou ter esse sangue nas minhas mãos. Por isso, nessa manhã eu declaro: se você conhece a Cristo, se você já estudou a Cristo, se você gosta, ama Cristo, entregue o seu coração a Ele. Mas a todos quantos o receberem nele, creram deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em Jesus. Fique de pé, por favor. Nós vamos orar. Fique de olho fechado, por favor, se você puder, quiser. Se você ouviu essa mensagem, e se você ainda não tomou uma decisão: Senhor, eu estou sempre aqui na igreja, eu acho legal vir aqui, eu gosto das pregações, gosto do povo, esse pessoal é simpático, é bom vir aqui. Se você conhece a Cristo, se você já estudou sobre Cristo, se você já ouviu inúmeras pregações sobre Jesus Cristo, mas se você nunca entregou o seu coração a Ele, este é o tempo da oportunidade.
É nessa manhã que você pode dizer, a partir de hoje, eu vou para o céu, tenho convicção, porque eu entreguei minha vida a Cristo. Eu vou fazer uma oração para você que não entregou o seu coração a Cristo. E vocês que já entregaram, me ajudem em oração. Você repete comigo, pode ser em voz baixa, não tem problema. Mas se diz assim: Senhor Jesus, nesta manhã, eu entendi que sem o Senhor eu não sou nada. Eu entendi que eu sou impuro e que aos olhos da lei eu sou maldito. Eu entendi nessa manhã, Jesus, que eu preciso desesperadamente do Senhor. Eu também sei, Jesus, que fiz muitas coisas que desagradaram o teu coração. Então nessa manhã, eu me arrependo dos meus pecados. Me arrependo de tudo que eu fiz que não te agradou. E nessa manhã, Senhor, eu quero declarar com os meus lábios que eu sou teu. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu abro o meu coração para que o Senhor entre. Eu ia cear comigo. E eu quero cear com o Senhor. Que a vida eterna que eu recebo nessa manhã traga alegria, traga mudança, traga transformação, porque eu estou nascendo de novo. É em teu nome, Jesus, que eu me entrego a ti. Amém. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela tua palavra que pareceu ao lermos, ao começar este culto, que seria difícil entendermos. Mas, Senhor, como é linda a tua palavra, porque a gente entende toda ela quando a inspiração do Espírito nos toma, Senhor. Então, que cada um de nós que acolheu, que recebeu, que entendeu, que compreendeu, possa se posicionar, Senhor, e ter a plena convicção que só em Cristo Jesus nós somos purificados e temos a vida eterna, Senhor. Ah, Jesus, o Senhor que se entregou por nós, o Senhor que pagou um alto preço, o Senhor que obedeceu até a morte de cruz. Nós queremos te honrar nessa manhã e declarar que nós somos do Senhor. Que o Senhor nos ajude a mudar aquilo que não te agrada, Jesus, em nossas vidas. Toda impureza seja banida da nossa vida e que a nossa vida seja um retrato da santidade do Senhor nessa igreja onde nós estivermos. Que o Senhor nos abençoe também ao sair desse lugar, que sejamos abençoados por onde estivermos e que a tua graça repouse sobre cada um de nós, principalmente, Pai, quando formos testados em cada momento em nossa vida, que nos leve a perdermos a purificação, perdemos esse contato que temos com o Senhor, que tanto agrada o teu coração. É assim que eu oro, é assim que eu agradeço, no nome maravilhoso de Jesus. Amém, Senhor. O grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, o ensino e a unção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre.